das articulações mais acometidas, que mais sofrem com isso, é a do ombro, porque é uma articulação muito instável. E uma das lesões mais conhecidas do ombro é a bursite. Já sentiu essa dor? Já teve problema de bursite? Você vai aprender mais sobre esse assunto agora. E vai lembrar que a bursite não é alguma coisa que acomete somente o ombro, ela pode ocorrer até mesmo no quadril, tá? Para explicar melhor esse assunto, a gente vai conversar com um ortopedista, que é especialista em coluna, Dr. Daniel Jorge. Ele é quem coordena a equipe de coluna que atua nos hospitais Santa Virgínia e Beneficência Portuguesa. E tá aqui. Muito obrigada por ter vindo, um prazer recebê-lo. Prazer Pra gente entender um pouquinho mais sobre a bursite, né? Claro. Vamos sentar então aqui para conversar. A bursite, teve uma época que eu sentia. Hoje em dia, eu já fiz, foi uma lesão geral no manguito por causa da história de dormir errado. E é isso mesmo que acontece, né? Se a gente usa mal, a gente pode lesionar sem perceber. Começa a ter aquele uso exagerado, às vezes em funções, né, que exigem isso. Muitas vezes hoje com informática, tudo é computação, né, e tudo mais. Então a solicitação das articulações acabam sendo muito maiores. Né? E com isso tendões, as bursas, que são bolsinhas, né, na verdade que revestem essas articulações, né, elas servem como almofadinhas, como amortecedores entre os tendões e os ossos, entre os tendões e os músculos. Né? Então é uma estrutura de proteção. Mas nesse uso exagerado de computação, enfim, direção, né, no trânsito e tudo isso, acaba sendo muito solicitado e começa a desenvolver patologias. Normalmente patologias inflamatórias, né, como a tendinite, a bursite, né, que é um acúmulo inflamatório nessas estruturas. E pode passar sozinho ou precisa de tratamento? Como é que é? E se a gente não tratar, pode piorar? Pode piorar. Então, normalmente, a gente sempre precisa, né, procurar ajuda médica, começou a ter dor, já é um sinal de que alguma coisa está errada, né? E aí existem alguns diagnósticos, alguns exames diagnósticos que devem ser feitos, né, para poder identificar a patologia e começar aí sim a tratar. Então, de início, o diagnóstico ele é clínico. Então, existem alguns exames, né, e movimentos que a gente faz para poder identificar a patologia. E aí, em seguida, alguns exames muitas vezes são solicitados. É a bursite que é uma dor assim, bem dentro. Eu acho que eu tive esse problema, uma dor bem intensa lá dentro e que dá uma dormênciazinha assim pelo braço. Isso, pode dar uma dor irradiada para o braço, tudo e tal. E até interessante, né, a gente ressaltar, porque é uma dor, né, muitas vezes, por exemplo, no braço esquerdo, no ombro, a gente tem que sempre lembrar e se preocupar também com a parte cardíaca. Que às vezes confunde. Uma dor no ombro que vem para o braço com formigamento, como foi descrito, às vezes pode ser um início de algum problema cardíaco. Pode ser um problema cardíaco. Então a gente tem que fazer um diagnóstico, por isso que é sempre interessante buscar, né, ajuda médica, para a gente não se automedicar e às vezes achando que é uma bursite, uma coisa assim, pode estar com algum problema cardíaco. Outra coisa que muitas vezes mistura e confunde um pouco o diagnóstico é a patologia de coluna, que inclusive a área que a gente atua mais. Então a coluna cervical, hérnias de disco, na coluna cervical, tudo isso, podem muitas vezes simular esse tipo de dor também. Então, dor no ombro, irradiada para o braço, com formigamento. Que não necessariamente é da bursite, mas pode ser vir de uma hérnia, uma hérnia de coluna cervical. Por quê? O nervo que dá toda a sensibilidade para o ombro, braço, toda a estrutura dos membros superiores, eles vêm da coluna cervical. A origem é ali. Então, se houver uma compressão, uma patologia, né, na coluna cervical, pode levar todo esse acometimento nos braços. Então, aí, olha, eu acho que quem está em casa e acompanha o programa já sabe, a gente tem aprendido sobre a coluna vertebral, sobre os nervos, né, quando eles estão comprimidos, lembra dos nossos papos com os quiropratas, com o quiropraxista? Então, é importante a gente realmente se preocupar com essa estrutura, deixá-la preservada, cuidar para que a bursite não seja só um problema, mas a gente tem que tentar entender qual que é a causa disso tudo, né? Exatamente. Agora, depois que a pessoa já tem a bursite, já está com dor, qual que é o tratamento ideal? Então, inicialmente, né, a gente tenta procurar o repouso, evitar aquele movimento, aquele estresse que levou a esse tipo de problema. Muitas vezes é necessário entrar com algum anti-inflamatório, algum biorrelaxante, um analgésico, né? E entra já num tratamento fisioterápico, né? O início sempre com tratamento conservador. Então, a gente começa com fisioterapias, aplicação no local de bolsa de água quente, tá? Para fazer uma vasodilatação e propiciar um retorno anti-inflamatório mais rápido, né? E em alguns casos mais graves, se começar não melhora, tratando por longo prazo e aquilo só vem piorando, tiver uma situação, né, mais chata, pode, às vezes até precisar de uma cirurgia, pode ter que ressecar essa bursa. Então existe a cirurgia. A cirurgia, no caso, ela é uma solução definitiva?
Para esse caso é uma cirurgia até feita por vídeo no ombro, né? São 2 furinhos, então entra com a ótica e faz uma ressecção dessa bursa, se for o caso, né? E é uma cirurgia rápida, então, pelo que você está falando? Porque não é uma cirurgia muito complicada, é uma cirurgia rápida e e tal. E o pós-operatório é tranquilo também? Também, não é um pós-operatório tão complexo, não é nada tão difícil. Mas, assim, é lógico que é a última alternativa, né? A cirurgia sempre a gente deixa como uma alternativa final. Tá. As pessoas, eu falei no comecinho, que fazem movimentos repetitivos, elas têm uma propensão maior a ter esse tipo de problema, né? Agora, e as que fazem, por exemplo, exercícios, como a natação? Então, tá ali nadando todo dia e movimenta muito o ombro. Isso é benéfico ou, de alguma forma, pode acarretar um problema como a bursite? Então, é assim, se a pessoa, na verdade, não tem nenhum tipo de problema, muitas vezes é benéfico, porque ajuda tanto para a coluna, para a estrutura da coluna, né, toda a estrutura articular, né, ajuda a ter um tônus muscular favorecido, um alongamento tendíneo. Então, é benéfico, o exercício sempre vai ser benéfico. Mas no paciente saudável. Então, se o paciente já tem uma bursite, uma tendinite, um acometimento nesse sentido no ombro, aí ele deve evitar esse tipo de atividade. Perfeito. E olha, você também pode participar enviando a sua dúvida. A gente daqui a pouquinho vai ter um tempo só para responder. Então, no vidamelhor@redevida.com, vidamelhor@redevida.com.br, você vai lá enviar a sua pergunta e eu vou passar já para o doutor responder a todas elas, viu? Ou então pelo nosso telefone, 0 operadora 11 2202 8432. Você faz seu cadastro, manda a sua pergunta e daqui a pouquinho você vai ter a resposta. Eu sei que muitas vezes você precisa tirar a dúvida daquilo que está te incomodando. Então a hora é essa, participe, viu? A gente continua falando sobre bursite e o doutor Daniel Jorge vai responder as nossas dúvidas sobre essa dor que é chata, que às vezes irradia e que deixa até as pessoas muitas vezes impossibilitadas de continuarem seu trabalho do dia a dia, né? Porque se ela é ocasionada pelo movimento repetitivo, nesse movimento dói mais ainda, né, Às doutor? vezes é muito limitante, às vezes atrapalha mesmo no dia a dia e no trabalho, né? Pode ser. E a gente já publicou no Facebook, nas nossas redes sociais, até mesmo no blog. Algumas pessoas já enviaram suas perguntas. A Iracilde Silva, de São Gonçalo, do Piauí, lá no Piauí, ela pergunta: é necessário deixar de realizar algumas tarefas por causa da bursite? Quando está sentindo a dor, a gente fica com a limitação. Quando está sentindo a dor, a gente protege. Então, tira um pouco a função, evita, né, aquele movimento. Mas é importante preservar, deixar de fazer a tarefa? Evitar fazer o período de repouso no começo é importante, mas também a articulação do ombro não pode ficar muito tempo parada. Então, é um período de repouso, pode usar uma tipóiazinha, alguma coisa para proteger, né, naquele período, mas não deixar por um período muito prolongado, porque senão o ombro ele tem uma tendência, a gente chama de congelar. Ele pode ficar rígido e depois ter que fazer uma fisioterapia e arrumar um outro problema. Então, na realidade, assim, é um período de repouso de 4, 5 dias e depois libera o ombro. Ok, Ana Paula Medina, do Rio de Janeiro, pergunta se os exercícios físicos evitam a bursite ou podem aumentar ou ajudar nas crises. Então, né, no paciente saudável, no paciente que não vem apresentando problema algum, o exercício físico, ele protege, porque ele ganha alongamento, protege os tendões, né, fortalece a articulação. Então, ele propicia uma estrutura para essa articulação, né, conviver numa boa. Então, só protege, só traz benefício. O que não é legal é para o paciente que já está acometido, né, ou de uma bursite ou de uma tendinite, que aí sim é quando a gente vai evitar o exercício e o esforço. A bursite tem a ver com a tendinite? É uma evolução da tendinite? Tem a ver. Não é uma evolução. Acontece que assim, né, a bursa, ela sempre está próxima, ou muitas vezes próxima, de tendões. Então, o processo inflamatório no tendão, quando começa com a tendinite, ele pode, por contiguidade, passar para a bursa. Então, uma bursite muitas vezes está acompanhada de uma tendinite e vice-versa. Então, são patologias muito próximas e de etiologia semelhante, né? A mesma origem. Então, assim, as duas vêm por excesso de esforço, de repetição. Aí, no caso, se o exercício físico for mal praticado, praticado errado, também pode ocasionar um problema como esse. Também, de mau jeito, alguma coisa pode levar até uma agressão do tendão e aí sim evoluir para uma tendinite, uma bursite. Eu gosto de pedalar e às vezes eu tensiono um pouquinho a mais o ombro. Daí eu comecei a perceber que o ombro começou a ter problema com isso, né? Então é um cuidado que eu preciso ter. Então as pessoas que praticam exercício físico têm que prestar atenção também na postura, né? A Maria Helena Ferreira Lopes, ela pergunta o que é que causa bursite. A gente já explicou, mas ela ainda está com a dúvida. Então, normalmente é causado por um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode vir por vários motivos, né? Até mesmo por um trauma. Então, às vezes, uma batida, uma queda, um impacto pode levar a um processo inflamatório. Atividade de repetição, o esforço também leva
a esse tipo de processo inflamatório. Doenças reumáticas podem levar também a bursite, né? Como gota, ácido úrico. Então, tem uma série de etiologias aí. Infecções também pode levar. Ok. A Mercedes de Lourdes Cardoso Freire, é de São Paulo. Ela diz que tem hérnia de disco na região lombar, está afetando a perna esquerda e também tem bursite e tendinite. Ela já perdeu a sensibilidade na perna. Ela está perguntando se quando chega essa situação é caso de cirurgia. Então, aí é assim, né? Se ela tem uma hérnia discal na região lombar e começou a ter perda de sensibilidade, começou a ter alterações neurológicas, né? Alterações do nervo que desce para a perna e tudo isso, muitas vezes a indicação cirúrgica, ela está indicada, ela aumenta muito a possibilidade dela precisar, né, de uma cirurgia. Agora, precisa ver exatamente, né? Cada caso é um caso, precisa ver detalhadamente o quadro clínico dela, então precisa ser uma análise mais profunda para ver o que ela já fez de tratamento, quais foram as tentativas que foram feitas, né, com relação a toda a gama de tratamento, para ver se ela já chegou numa indicação ou não cirúrgica. Mas a chance aumenta muito. Dona Osmarina de Oliveira Lopes, ela é de Baço, São Paulo. Diz, minha mãe tem bursite e faz tratamento há muito tempo sem resultados. Seu braço direito está paralisado, o médico não quer fazer a cirurgia. Ela tem 85 anos. A cirurgia é aconselhável ou não? Então, também é assim, né? É uma situação que a gente tem que ver toda a condição clínica da paciente. Uma paciente com mais idade tem que ser avaliada, claro, com muito mais cuidado, né? Tanto do ponto de vista cardiológico, respiratório, para ver se ela pode ser submetida a uma cirurgia, né? Do ponto de vista clínico. E, enfim, se ela tentou de tudo e tiver tudo bem na parte clínica, tiver todas as análises favoráveis, muitas vezes ela se beneficia da cirurgia, mas aí precisa ver como é que está toda essa condição. Tem que ver como é que está o estado geral da paciente, né? Claro. A Cleusa Mariano Ramos, é de São Paulo também, ela diz, quando se tem dores, alguns médicos dizem para colocar gelo e outros bolsa de água quente. Muito boa essa pergunta, viu? Eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Quando usar um e quando usar outro? Cleusa Mariano, vamos lá. Exatamente, essa é boa. Normalmente o gelo a gente usa numa situação mais aguda, né? Então, aguda é exatamente o quê, para o telespectador entender? É assim, é uma dor imediata, forte, de início súbito. Então, nesse tipo de dor, né, a gente usa o gelo, normalmente para acalmar o processo de uma forma mais rápida. Ou numa batida, né, num trauma, uma batida, então inchou, tem inchaço e edema, gelo, é melhor. Agora, numa dor mais crônica, uma dor arrastada, uma dor que leva um tempo maior, a gente normalmente tem a tendência de usar a bolsa de água quente, tá? Principalmente articulações como o ombro, a coluna, que fica muito próximo de região pulmonar e tudo isso. Então, o gelo pode ser desconfortável e levar até desconfortos respiratórios em pacientes idosos e tudo isso. Então, aí a gente acaba utilizando muito mais a bolsa de água quente. Mas a eficácia é a mesma nesse caso, se usar desse jeitinho? De certa forma é semelhante. O resultado final, ele é semelhante. Só que o gelo, ele faz uma vasoconstrição no momento que é aplicado, por isso que com edema e tudo isso ele ajuda, porque diminui o inchaço, né? Mas ele faz uma vasodilatação reflexa logo depois e ajuda a trazer todo agente anti-inflamatório nosso. O quente, ele na verdade aplica uma vasodilatação. Então ele traz toda a ação anti-inflamatória já no momento que é aplicado. Tá? Só que se já tem um edema, um inchaço, a vasodilatação vai inchar mais ainda. Então, nesse tipo de situação com edema, inchaço, a gente sempre cai no gelo. Então, se está inchado, gelo. Gelo. Trauma, bateu, né? Se é uma dor constante, que está arrastada há muito tempo, bolsa de água quente. Perfeito. A Maite Tereza. Olá, apareceu uma bursite no meu calcanhar. Pode ser? Pode ser. Atrás do pé direito. E aí? Só anti-inflamatório e a não mais recomendada infiltração? O que fazer para a bolinha dolorida sumir? Faço exercícios regularmente, treino natação, mas meu pé direito às vezes formiga. Então, esse tipo de situação também, a gente sempre tenta entrar com um tratamento conservador. Não sei se ela ainda já instituiu uma fisioterapia, né, para o local afetado. Também mantém aí a bolsa de água quente por um período mais prolongado, que é uma dor que já se arrasta há um tempo maior. Usar anti-inflamatório tópico, anti-inflamatório oral, né? E depende da localização e da situação, às vezes precisa fazer uma ressecçãozinha no local. Pode chegar a uma indicação cirúrgica, mas aí precisa ver qual que é a situação dela exatamente. Mas de cara, começar uma fisio, né, indicar. Fisioterapia. Se ela não fez ainda, acho que é o melhor. É bom fazer. A Helena de Passa Quatro, Minas Gerais. Boa tarde, gostaria de saber como diferenciar o problema cardíaco da bursite ou de um outro problema de coluna. Sintomas como dormência e dor no ombro podem ser sintomas das duas doenças?
Então, como a gente falou no começo do programa, né? Exatamente, pode ser, são patologias que podem se confundir, né? Por isso que o principal começou a ter esse tipo de dor irradiada para o braço, formigamento no braço, principalmente no lado esquerdo, mas também pode acontecer do lado direito, é procurar ajuda médica, né? Porque aí vão ser feitos exames, eletrocardiogramas, exames clínicos, tudo para descartar a parte cardíaca. Descartou a parte cardíaca, aí sim a gente vai pensar em exames todos relacionados ao ombro, como ultrassom, exames detalhados que vão mostrar aí sim um processo inflamatório, pode chegar a precisar de uma ressonância. Então os exames vão nos ajudar a diferenciar esse tipo de patologia e poder aplicar o melhor tratamento indicado. A Maria Bernadette Destre, ela é de Urubici, Santa Catarina, está perguntando se bursite também dá no quadril. Dá no quadril. A gente tem uma proeminência óssea no quadril, que é o trocânter maior, e ele é protegido por uma bursa, por uma bolsinha, né? E essa região ela é muito afetada por bursite, principalmente em mulheres, né? Porque a mulher ela tem a bacia um pouco mais ampla, então o trocânter ele raspa mais nessa bolsinha, e especialmente em pessoas que utilizam muito escada. Então o uso frequente de escada, tudo isso, se não tiver um bom preparo físico, um bom condicionamento tendíneo, ele vai muitas vezes levar esse tipo de agressão, então é bastante comum. A Marlene Junqueira Escopel, é de Porto Alegre, ela diz: sofri uma queda há 10 meses, tenho 79 anos. E como a cirurgia é desaconselhável pela idade, o médico faz punções no joelho esquerdo. Só com essas punções vai resolver o meu caso? Então, aí precisa saber exatamente o que houve, né? Se ela teve só uma contusão, uma batida. Ela teve uma queda, né? Há 10 anos. Aparentemente foi uma queda, um trauma que levou uma bursite crônica, né? Pelo que parece. Então, normalmente, como não tem indicação cirúrgica, normalmente também a gente entra com a fisioterapia, esse tipo de aplicação no local de bolsa de água quente, um anti-inflamatório tópico de uso mais frequente, mas intensificar bem a fisioterapia. A reabilitação fisioterápica seria interessante, já que ela não tem uma indicação cirúrgica no caso. A Cristiane Francisco de Araújo Macedo, ela é de Riachinho, Minas Gerais. Ela diz que está com uma dor muito forte, logo abaixo da nuca. Sente que é no começo da coluna, os ombros doem muito e a dor se espalha pelos braços. O que ela deve fazer? Então, a princípio ela tem que procurar ajuda médica, né, fazer alguns exames clínicos, exames de imagem, diagnósticos, para ter um bom diagnóstico da situação dela. Aparentemente, trata-se de uma patologia na coluna cervical, então exames como radiografia, ressonância magnética são muito utilizados e úteis para a gente ver, como a gente comentou, né, no início do programa. Às vezes dor no ombro e braço vem da coluna cervical. Então é importante ela ter esse tipo de diagnóstico para ver se não é aqui que está tendo algum tipo de acometimento, né? Tá joia. A Leila Maria Sampaio Prado dos Santos. Boa tarde, dia 31, agora hoje é dia 23, né? Dia 22. Dia 31 operei o ombro e não senti nada. Andei fazendo alguns bicos de crochê. Crochê a gente faz, né? Assim com a mão. E agora me dói muito. Agi errado, doutor? Então... Ainda não tem um mês que ela operou. Podia ter feito crochê? Né? Na verdade, assim, né? Precisa ver qual era a situação dela, qual foi a cirurgia que ela fez. Então, cada cirurgia tem um período de reabilitação e tem um período onde a gente vai liberar o paciente. Então, se ela utilizou, por exemplo, âncoras, fez uma sutura de tendões, normalmente a gente pede que fique com repouso maior. Então, não seria aconselhável já utilizar o braço dessa forma. Porque deu o quê? Uns 20 dias, né? Depois da cirurgia. E aí, ainda, de qualquer forma, mesmo que seja o crochê, a gente tensiona o ombro. E mantém elevado o braço, né? Tudo isso, então força um pouquinho. É verdade. É melhor ter mais cautela. Bom, tem outras perguntas. Infelizmente, nosso tempo já acabou, mas eu quero agradecer a sua presença. Muito bom a gente entender um pouquinho sobre o nosso corpo, entender o que essas dores significam, né? Se você está aí assistindo, ainda ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato com o Dr. Daniel Jorge no site www.drdanieljorge.com.br, drdanieljorge.com.br, ou no telefone 0 operadora 11 2373 3626. Muito obrigada e até a próxima. A gente vai ter mais papo sobre a nossa saúde. Prazer recebê-lo, viu? Agradeço, prazer.